E aí, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo feedback do vídeo anterior. Eu fico realmente feliz que vocês tenham gostado da proposta do canal e do conteúdo apresentado. Novamente eu vou pedir, caso vocês gostem do vídeo, cara, compartilha nos stories e marca o meu arroba. Vai estar aqui embaixo na descrição juntamente com todos os textos que eu usar aqui nessa palavra. Muita gente vem me perguntar por que equibalo e o que significa isso. E hoje eu vou explicar. O texto que eu vou usar para explicar isso está lá em Mateus 9, do verso 35 até o 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui, quando Cristo menciona a colheita, ele se refere às pessoas que precisam da salvação, às pessoas que precisam escutar a palavra de Cristo. Já quando ele se refere a trabalhadores, ele fala daquelas pessoas que serão responsáveis por levar a salvação e levar a palavra de Cristo. No verso 38 ele fala: Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Esse mande, do original, no grego, significa equibalo. Logo, pegando a terminologia original, equibalo, e o contexto onde ele está inserido, isso significa, literalmente, enviar trabalhadores àquelas pessoas que precisam receber a palavra, aquelas pessoas que precisam receber a salvação. O verso 15 do capítulo 16 de Marcos pode ser tomado como uma explicação para esse termo. E diz-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Esse é o significado puro de equibalo. Um interessante complemento em relação a isso, a gente pode encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 33. Nesse capítulo vai ter uma definição do atalaia. O atalaia, no caso, era o vigia da cidade. Caso o atalaia visse, por exemplo, um exército chegando perto da cidade, o dever dele era tocar o shofar. O shofar era um tipo de trombeta de aviso que deixaria o povo ciente de que havia algo errado por fora dos muros da cidade. Do verso 4 ao verso 6 desse capítulo, nós temos que caso ele avisasse e a pessoa não desse ouvido ao aviso, a culpa não cairia sobre a atalaia, e sim sobre a pessoa que não deu ouvidos. Nesse caso, a pessoa seria responsável pela própria morte. Porém, caso o atalaia visse o exército chegando, visse algo errado acontecendo e simplesmente escolhesse não avisar, caso houvessem mortos, caso pessoas se ferissem, o sangue dessas pessoas estariam sobre as mãos do atalaia. O exemplo do atalaia é usado para facilitar a interpretação em relação ao verso 8 e verso 9 do mesmo capítulo. Eu vejo que é trazido ali realmente uma adaptação em relação ao equibalo. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá e você não falar nada para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar de seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Esse versículo significa que caso Cristo diga a você equibalo, vai e prega o evangelho a alguém e você simplesmente negar, e aquela pessoa morrer de maneira ímpia, ou seja, sem salvação, aquela alma será cobrada de você. Agora, se Cristo disser a você, equibalo, vai e prega o evangelho, você for e a pessoa simplesmente não quiser ouvir, a culpa não será mais sua. Assim como o atalaia está ali para tocar uma trombeta que não é dele, você está aqui para pregar um evangelho que não é seu. Assim como a negligência do aviso fará o sangue das pessoas atingidas caírem sobre a vida do vigia, a tua negligência perante ao evangelho, ao equibalo de Deus, fará você ter que prestar conta ao Criador por aquelas pessoas que você poderia ter tocado em relação ao evangelho e simplesmente não escolheu tocar. Um exemplo disso está na figura do médico. Ele vai, ele descobre a doença, ele faz o diagnóstico. Então ele chega à pessoa, diz o que ela deve fazer, o que ela deve comer e quais medicamentos ela deve tomar. Caso a pessoa siga as orientações, ela pode viver bem ou até mesmo ser curada. Agora imagine o médico, sabendo a doença, sabendo o resultado, simplesmente escolher ficar calado e deixar a pessoa morrer. Cara, há pessoas aí fora que estão com medo. Há pessoas aí fora tomadas pela falta de expectativa. Há pessoas aí fora com depressão. E você pode estar negligenciando a cura para elas. Você pode simplesmente estar negligenciando a palavra de Deus a elas.
Outro problema que podemos encontrar em relação a Equibalo é você estar se iludindo, achando que está cumprindo o ID e pregar o Evangelho, quando na verdade não está. Tanto o capítulo 2 como o capítulo 3 de Apocalipse trazem exortações a certas igrejas. As 7 igrejas lá mencionadas, elas representam as eras pelas quais a igreja do Senhor como um todo passaria aqui na Terra. A última igreja mencionada antes do arrebatamento tem como nome Laodiceia. Em suas características, a gente pode achar a frieza espiritual e a falta de amor. Cara, nós estamos vivendo num mundo onde a frieza espiritual e a falta de amor está mais presente do que nunca. Nós, em pleno século XXI, estamos tendo que fazer protestos por causa de ondas de racismo. No verso 15 e 16 do capítulo 3, a gente vai achar a ilusão que eu me referi em relação ao cumprimento do Equibalo. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essas temperaturas que a gente encontra nesse capítulo referem-se ao seu nível espiritual. Você pode estar frio em relação à sua intimidade com o Espírito Santo. Você pode estar morno, no meio termo, ou você pode estar quente. O morno, ele é aquela pessoa que ele tenta provar tanto do mundo quanto da parte espiritual. Tiago 3, versículo 11 e 12 nos mostra os mornos. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou você dá água doce, ou você está quente espiritual, ou você dá água salgada e está frio espiritualmente. Cristo deixa explícito naquele versículo que os mornos serão vomitados da sua boca, que antes fossem frios ou quentes. O morno é aquele que só vai exercer a sua fé quando ele precisa, quando ele está desesperado. O morno é aquele que só segue a Deus quando lhe convém. O morno é o que brinca de ser cristão. O morno é o que se ilude pensando que está cumprindo o Equibalo, o ir e pregar o Evangelho, quando na realidade ele não está. Quando na realidade ele está prestes a ser vomitado. No mesmo capítulo, no verso 18, Cristo nos ensina como nos aquecermos. Primeiramente ele diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Cara, será que Cristo aqui está se referindo diretamente ao ouro? Nossa, se for assim, eu vou vender tudo que tenho e vou comprar o máximo que der de ouro. O ouro ao qual Cristo se refere, a gente encontra em Apocalipse 5, verso 8. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando Cristo manda a gente comprar o ouro, ele simplesmente está mandando a gente orar mais. Assim como uma amizade só vai ganhar mais intimidade a partir do momento que você se relacione com essa pessoa, assim é a tua intimidade com Cristo. O meio que nós temos de nos relacionarmos com Cristo é a oração. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade com Cristo. E a oração será responsável por te aquecer espiritualmente. Depois do ouro, ele ainda nos aconselha: comprem vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Cara, assim como o vestido da noiva, o vestido branco, ele representa a pureza por parte da noiva. Quando Cristo nos manda comprarmos roupas brancas, vestes brancas, ele está mandando a gente ser puro. Puro em relação a tudo aquilo que o pecado representa. O pecado suja as suas vestes. Ser puro é se limpar do pecado. Você comprar e vestir as vestes brancas vai te aquecer espiritualmente. Por último, Cristo nos aconselha: compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Cara, como assim colírio? Em 2 Reis, no capítulo 6, do verso 15 ao 17, nós temos uma passagem onde Eliseu estava juntamente com o seu servo em certa cidade. Pela manhã, um exército cercou a cidade. O servo de Eliseu ele ficou simplesmente desesperado vendo todos aqueles cavalos e aqueles guerreiros. Então, em seguida, Eliseu orou pedindo a Deus para que seu servo pudesse ver tudo aquilo que ele estava vendo. Ele orou pedindo para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu servo. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do Eliseu. Cara, o servo de Eliseu ele estava vendo só aquele exército carnal. A partir do momento que ele teve os olhos abertos, ele viu cavalos de fogo circulando o lugar. Não se baseie pelo que você vê.
Use o colírio para pedir para Deus abrir seus olhos espirituais para que você possa viver de acordo com o mundo espiritual. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o poder de Cristo para agir do que aquilo que você está vendo na tua frente. Não viva pelo que você vê, escolha viver pela fé. Isso vai te aquecer espiritualmente. Para finalizar, no versículo 20, ainda no mesmo capítulo 3 de Apocalipse, Cristo fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Cara, esse verso ele faz um paralelo gigante com uma parábola que a gente encontra em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Lá, 10 virgens saíram com suas lamparinas. Nas suas lamparinas, elas tinham óleo para manter as lamparinas acesas. 5 dessas virgens levaram óleo extra, já 5 delas não. Aqui o noivo representa o próprio Cristo, e as virgens representam o povo de Deus que está esperando a vinda de Cristo. A parábola conta que o noivo demorou e todas as virgens ficaram sonolentas e acabaram dormindo. Quando há a notícia que o noivo está vindo, as 5 virgens prudentes que ainda tinham óleo acordam, acendem suas lamparinas e vão de encontro ao noivo. Já as 5 virgens onde o óleo acabou saem na tentativa de comprar o óleo, mas não conseguem. Elas voltam aonde seria o encontro com o noivo e batem à porta. Então, quando elas batem à porta, o noivo responde: Em verdade lhes digo que não as conheço. Todas as 10 eram virgens. Parafraseando, vamos dizer que todas as 10 se diziam cristãs. Porém, só 5 tinham óleo reserva, as outras 5 não. Parafraseando de novo, vamos dizer que somente 5 estavam quentes espiritualmente, enquanto as outras 5 não. Todas elas não deixaram de ser cristãs, mas apenas as que tinham fogo, as que estavam aquecidas espiritualmente, puderam entrar no casamento do noivo. Cara, você pode nem estar imaginando que será vomitado. Você pode achar que simplesmente pelo fato de você ser uma das 10 virgens, você já está salvo. Quando não, quando você tem que ter óleo reserva, quando você tem que estar quente espiritualmente. No capítulo 7 de Mateus a gente encontra: Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, eu quero que você pergunte a você mesmo nesse momento: você por acaso tem negligenciado o equibalo? Você por acaso tem se iludido na parte de praticar o equibalo? Quem você é? Você é frio? Você é morno? Você é quente? Cara, eu posso assegurar que o noivo está vindo. Qual das 10 virgens você quer ser? Você quer ser prudente? Ou você quer ser a que ficou sem óleo? Cristo, ele procura por verdadeiros adoradores. Eu convido você, cara, a verdadeiramente se posicionar. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ouvir equibalo por parte de Cristo, mas principalmente botar em prática.